Bom dia, Deus abençoe vocês, a paz do Cristo. Mais uma vez, louvado seja o Senhor pela vida preciosa das mamães. Feliz Dia das Mães. Deus abençoe muito a vida, o ministério, essa vocação, essa missão de revelarem mais ainda do amor de Deus para os filhos, para os netos, enfim, para o mundo. O mundo, com certeza, é mais abençoado através da vida de vocês. Nós vamos continuar no nosso estudo, ainda melhor que o Éden. E nós vamos hoje ver mais uma maneira da qual a história da Bíblia muda tudo sobre a nossa história, sobre a história de dor, sobre a história decadente, sobre a história de tantos dramas pessoais, interiores, sociais, morais, nacionais e internacionais. Todas as famílias da Terra padecem, toda a criação geme. E a Bíblia Sagrada deixou bem claro, deixa de uma forma muito, muito límpida o porquê que o mundo é um lugar de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta maldade, de tanta facção, de tanto partidarismo, de tanta ruptura em todas as áreas da vida, de tanta morte. A Bíblia deixa bem claro que o ser humano, homem e mulher, os filhos de Adão e as filhas de Eva, romperam, abandonaram a vida, o autor da vida. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos amou e agiu, interviu na história dos homens e das mulheres, dos filhos de Adão e Eva. E por isso a cura. Por isso hoje o tema da nossa aula é muito, muito, não só aliviador, mas cheio de esperança, e uma verdade bíblica sobre uma nova realidade, uma nova existência, um novo jeito de ser, uma nova criatura que foi recriada à imagem do segundo Adão, o maravilhoso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nele, e nós cristãos cremos que somente nele nós somos curados. Hoje, então, o tema da nossa aula é cura, ainda melhor que o Éden. Gênesis 2, versículo 8 e 9, diz assim: Então o Eterno plantou um jardim no Éden, no lado leste, e ali pôs o homem. A palavra homem aqui se refere a seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, macho e fêmea. O autor vai trabalhar mais ainda essa peculiaridade, essa lindeza que é ser homem e mulher, que havia acabado de criar. O Eterno fez que nascessem da terra árvores belas. Que floresta, que jardim, que bosque, que campo, que local maravilhoso. E forneciam árvores belas de todo tipo que forneciam alimento. Não havia fome, não havia escassez. Toda forma de alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida. E também havia uma outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A história inicial é uma história de criação, é uma história de amor,
É uma história de provisão. É uma história de muita beleza, de muita fartura, de vida plena, de vida boa, de vida que estava iniciando na relação homens e Deus, Deus e os homens. Que criação! Nós, quando lemos o texto de Gênesis, ele trata e faz uma pintura muito bonita. Claro que nós não temos a visão de toda, mas pela fé nós já imaginamos, e imaginação é algo que Deus nos deu, algo tão maravilhoso que foi a criação, que é a criação. Alguns de vocês que já perceberam o pôr do sol, que já perceberam alguns animais e seus estilos e as suas formas, as suas cores. Vocês que tiveram talvez a oportunidade de ir numa praia, em uma montanha, vocês que já foram talvez em outros lugares, até em outros países, eu creio que muitas e muitas vezes os seus olhos vendo aquela criação, o coração de vocês ficava extasiado, ficava deslumbrado por tanta beleza. Uma criança que nós observamos, um filho que nasce, o netinho dessas mães avós, ficamos também extasiados, deslumbrados, não é verdade? A criação é bela, a criação é boa, e a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso é muito bom. A árvore da vida não é simplesmente algo do passado. Aquela árvore que estava no meio, essa árvore que a gente vai conversar bastante hoje, a árvore da vida, não é algo apenas do início do mundo, mas essa árvore ela tem um sentido, um significado, uma importância escatológica e digo uma importância diária vivencial poderosíssima. Ela é importante hoje. A árvore da vida, que aqui é relatada em Gênesis, é uma promessa para o nosso futuro. Por favor, fiquem atentos para a gente ir aprendendo e crescendo nesse ensinamento santo. A promessa sobre essa árvore da vida, o próprio Jesus fez. Jesus disse: ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. No primeiro livro, fala-se da árvore da vida. No último livro da Bíblia, do livro sagrado, fala da árvore da vida. E a Bíblia nos relata que Cristo disse que ao vencedor, e vencedor aqui é aquele que crê no Senhor, é aquele que confia no Senhor, é aquele que pela graça em toda a história bíblica foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo. E essa pessoa vencedora, ela vai se alimentar da árvore da vida, daquela árvore de Gênesis, que está em Apocalipse, e que tem, sim, uma revelação muito poderosa sobre quem realmente ela é e tudo que ela representa, que no decorrer do nosso estudo nós vamos aprender. Ela se encontra no paraíso de Deus, o lugar reservado para os filhos e filhas do Senhor. Nós, cristãos que temos lido a Bíblia, nós sabemos que houve uma virada no mundo. Esse mundo belo, esse mundo sem fome, esse mundo sem dor, esse mundo de harmonia entre a criação e a criação, o Criador e as criaturas, esse mundo de paz, esse mundo pleno, onde Deus andava toda tarde e relacionava de uma forma plena, que nós temos sede, que nós temos saudade desse relacionamento, embora em Cristo nós estamos dando novos passos e uma intimidade muito maior que foi conquistada por Cristo na cruz, nós já recebemos e estamos desenvolvendo. Quando Paulo fala que nós estamos desenvolvendo a salvação, tem a ver com essa relação cada dia mais íntima, amigável, amorosa com Cristo. Nós cristãos sabemos que
esse mundo, o mundo que nós vivemos é mau. Nós sabemos que nós somos maus. Nós sabemos que a pandemia, ela é resultado da relação doentia que os seres humanos têm um com os outros e com a própria criação. O ser humano, por favor, não vamos entrar nunca trazendo algo maligno, trazendo um anti-relacionamento, ou seja, ir contra uma nação, como às vezes surge, né? Ah, são chineses, e começa a criar um ódio por chineses ou por China. Em nome de Jesus, não somos esse povo. Nós somos o povo que ama. Então vamos orar. Então, independente de tudo, meus irmãos e irmãs, a pandemia revela o que nós sempre lemos na Bíblia e que nós sempre vimos na nossa casa, no nosso coração. O mundo é mau. O chinês é mau. O brasileiro é mau. O americano é mau. O povo cigano, o povo alemão, quem quer que seja, qual nação, ser humano, ele é mau. Ele rompeu com o Criador. E só um retorno, uma nova virada pode trazer vida e começar a dar novo caráter, trazer novo comportamento, novas atitudes, virtudes, enfim, nova vida. Mas nós lemos na Bíblia que houve uma virada. Uma virada profunda ocorreu no mundo quando Adão e Eva, quando nós, os seres humanos, nós tentamos agarrar a vida boa de maneira errada. A árvore da vida, ela estava ainda desabrochando. A árvore da vida ainda tinha muito para oferecer. E nós em Adão e Eva, não esperamos o alvorecer, o desabrochar. A pressa humana, a pressa que, como eu já tenho dito alguns encontros, a pressa, como diz Carl Jung, não é do diabo. A pressa é o diabo. A pressa é aquela desconfiança, onde nós colocamos o carro na frente do boi, onde nós queremos ocupar o lugar de alguém porque nós não confiamos em alguém, onde nós não sabemos nos aquietar e realmente celebrar quem somos e quem o outro, e principalmente nessa questão aqui, quem Deus é. A pessoa apressada não confia. E esse Adão e essa Eva, eles se apressaram. Eles tentaram agarrar a vida boa, aquela vida plena, uma vida que estava iniciando, que teria tanta coisa boa. Tanta coisa boa. É como aquela casa que um dia a gente recebe. E a gente entra na casa e já fala, puxa, que casa legal. Mas a gente não anda pelos cômodos. A gente não para em cada espaço, em cada local, em cada lugarzinho. A gente não percebe o telhado, não percebe o piso, não percebe o cheiro, não percebe o que realmente está acontecendo nessa casa. Tem gente que, por tanta pressa, por não confiar, não desfruta da vida em Deus. E ali Adão e Eva era esse tipo de gente, que continuamos a ser. Gente desconfiada, gente que agarra a vida boa de maneira errada, em vez de confiar que a receberiam de Deus. É de Deus toda boa dádiva, mas eles não confiaram. Aquela virada deixou todas as coisas um pouco fora do eixo, algumas terrivelmente de ponta cabeça. O mundo prova de dor e de morte. Aquela virada foi uma virada para a morte. Agostinho, o bispo de Hipona, escreveu que Adão e Eva tinham alimento em outras árvores, mas nessa árvore da vida tinham um sacramento. Naquela árvore eles tinham uma ordenança. Naquela árvore eles tinham algo para desfrutar e crescer. Assim como são os sacramentos que hoje celebramos, batismo e santa ceia,
São meios de graça onde nós desabrochamos, desfrutamos, crescemos, somos fortalecidos e dia a dia nós vamos sendo animados, renovados e crescendo à estatura de Cristo. Esses meios de graça são maravilhosos e exemplificam o que é sacramento, o que Agostinho disse. Aquela árvore era uma ordem, assim como a outra árvore. Bem, a árvore da vida comunicava, meus irmãos e irmãs. Por favor, prestem atenção. Há ainda mais bondade preparada para vocês. Se vocês confiarem que Deus cuidará de vocês e obedecerem a sua palavra, vocês comerão do meu fruto e desfrutarão uma vida que é ainda melhor que a vida que desfrutam agora. Mas Adão e Eva, o Rômulo e a Dani, nós rejeitamos tal proposta. Nós rejeitamos tal vida. Nós rejeitamos a vida plena, a vida boa. É interessante que a autora, ela quer trabalhar esse conceito de vida plena, de vida boa. E isso é maravilhoso, porque todos nós, quem de nós não quer vida boa? E nós precisamos entender biblicamente o que é vida boa. E ela conta a história de uma família que nasceu uma pessoa, um filho, né, com muitos problemas de saúde. E quando eu lia essa história, eu lembrei de uma priminha nossa, da minha família, a Marcela. A Marcela hoje ela tem mais de 30 anos. A Marcela é filha do Sérgio, como chama a mãe dele? E a Lelena. A Marcela, ela nasceu com sérios problemas de saúde. A Lelena teve rubéola da gravidez e isso complicou tudo. A proposta, uma delas era tirar a criança, mas eles não fizeram. E a Marcela nasceu. E a Marcela nasceu com muitos problemas. A Marcela nasceu cega, surda, consequentemente muda, sem movimentos, ela não anda. Em mais de 30 anos, ela está numa cama, ela está numa cadeira de rodas. Eu não vou conseguir plenamente compartilhar com vocês o que é a vida do Sérgio e da Lelena. Mas, em poucas palavras e verdadeiras palavras, eu gostaria que você pudesse agora imaginar com a sua boa mente. Pensa numa família feliz. Pensa numa família satisfeita. Pensa numa família, lógico, que tem lutas, problemas, mas em um pai e uma mãe que se alegram e que se deliciam na criança, na filha amada. Pensa numa história que tem abençoado muitas vidas. Pensa numa história de uma menina que não fala, que não anda, que vive na cama muito bem cuidada pelos pais e reflete uma vida boa de uma família que não se tornou amargurada, mas mais humilde e doce. O Sérgio escreveu certa feita, há muitos anos, sobre a dádiva, o presente de Deus que foi e que é a Marcela. Quem conhece essa família sabe o que eu estou falando, e eu acho que vocês podem imaginar também o que eu estou testemunhando para vocês. Vida plena, hoje, já, é muito mais do que não ter alguém doente ou uma família perfeita e tudo muito bom. Vida plena é você se submeter a Deus e à vontade de Deus e descansar em quem Ele é e no que Ele está fazendo. Embora hoje aparenta ser tão difícil, às vezes até tão triste e frustrante. Mas como eu estava conversando, eu e minha esposa, nós cremos que muitas das frustrações e derrotas da nossa vida, talvez daqui uns dias e no porvir, nós vamos ver que foram grandes vitórias. E talvez muitas das vitórias, das coisas boas que nós provamos, na verdade, foram derrotas. A vida é mistério, mas a vida é boa. E que você viva essa vida boa, plena. Claro,
que você só vai viver pela fé. Bem, algo muito importante na Bíblia e na religião judaico-cristã, na religião verdadeira, é que a essência da religião é confiar. De tudo que a Bíblia fala, de todas as histórias, de toda essa questão relacional, essa construção de uma fé embasada na pessoa do Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, o justo viverá pela fé. Um dos ensinamentos mais importantes da Bíblia é: confie em Deus. A grande questão do Éden é que Adão e Eva não confiaram em Deus. E a grande questão do nosso dia a dia, das decisões diárias, das questões do nosso cotidiano é: nós não confiamos em Deus. O fato de não confiar em Deus nos limita, nos tira dessa vida boa em Deus e por Deus, onde Ele é a bondade e nele há vida. A essência da religião é crer, confiar. Essa semana nós lemos um texto de Atos, quando o apóstolo Paulo cantava, e ele e Silas na prisão, e aquela prisão acontece um terremoto, mas com certeza o maior terremoto foi no coração do carcereiro, e esse carcereiro resolveu se matar, porque a vida era ruim, e quem tem vida ruim, quem não enxerga o belo quer morrer, embora tentando viver muitas vezes. E a Bíblia diz que Paulo fala: não faça nenhum mal, não toma essa espada. E esse homem começa a ouvir o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo apresenta a vida boa, a vida certa, plena, que é a vida com Cristo e no Cristo. E a história lá em Atos diz que aquele homem pergunta: como é que eu faço para ser salvo então? E Paulo diz: crê, confia, entrega, confia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. A grande questão do Éden, uma delas é: Adão e Eva não confiaram em Deus. Isso é relação, isso é caminhada junto. Eles não quiseram caminhar, caminharam um pouco. Nós só conhecemos alguém quando caminhamos muito. Eu vou fazer no final do ano 25 anos de casado com a minha querida, amada Dani. Eu a conheço muito hoje, mas foram 25 anos de casado. Que graça, que privilégio. Ela me conhece, mas foram 25 anos brincando, orando, amando, chorando, errando, mas caminhando juntos. Por isso que casamento é tão sagrado e é tão triste quando uma pessoa abandona o cônjuge por tantas questões, mas por abandonar toda uma história de confiança e de comunhão. Bem, espero que vocês tenham entendido. Então, o que é a vida boa e como a obtemos? Essa é uma pergunta, mas antes de trabalhar essa pergunta, e espero que a gente responda e vocês vão aprender aqui biblicamente, quero abrir alguma pergunta. Pastor Leandro, tem algo para completar, algo para me ajudar nessa exposição bíblica? Por favor. Pastor Rômulo, eu pensando aqui nessa ideia central, né, da palavra de Deus, que é o fato da gente confiar no Senhor, confiar na sua palavra, confiar na sua direção. E assim como o Senhor falou, né, que Adão e Eva, eles não confiaram de fato em Deus, né? E isso a gente vai vendo na história, né, se repetindo. A gente vai ver Israel no deserto, né, também não confiando em Deus. Deus supria a necessidade deles, Deus dava o alimento, Deus saciava a sede deles, mas bastava um momento de luta, um dia de caminhada no deserto, bastava um momento difícil e eles realmente mostravam a falta de confiança, a falta de fé em Deus. E em toda a história,
isso vai se repetindo e nas nossas vidas não são diferentes. Até porque nós falamos que confiamos em Deus, mas na maioria das vezes, quando nós passamos por dificuldades, por lutas, por desafios, quando falta dinheiro, quando falta recurso, quando falta emprego, quando vem a enfermidade, quando vem as adversidades da vida, muitas vezes nós reconhecemos que nós não confiamos de fato em Deus. Falta às vezes fé, falta a gente descansar o nosso coração no cuidado de Deus. Mas, pelo contrário, a gente vê Jesus, né? Um exemplo de confiança no Pai, que lá no Getsemane, mesmo assim, né, sendo um momento difícil para ele, momento onde ele suou sangue, momento onde ele ficou com medo, com insegurança, pediu: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas ele foi obediente, ele confiava no Pai, ele confiava na missão, ele confiava no plano eterno de Deus em nos salvar. E a gente vai vendo que Jesus, em todo momento, né, foi assim no deserto, quando foi tentado pelo diabo, né, ele confiou sempre no Pai, confiou sempre no plano eterno do Pai. Então, acho que é um desafio para nós, em saber que em Jesus há essa cura para nós, que em Jesus nós podemos voltar a ter essa confiança em Deus, sermos curados, né, dessa mazela do nosso pecado, de querer sermos independentes, de não confiar de fato no Senhor. Então eu acho fantástico, porque assim como tudo começou ali naquela árvore, né, através do pecado de Adão e Eva, teve o seu ápice, a centralidade em Jesus na cruz. Jesus veio resgatar, veio curar, veio salvar, mas também veio trazer de volta essa essência no nosso coração, de que nós, como povo de Deus, podemos confiar, esperar e descansar sempre no cuidado, na provisão e na graça do nosso Deus. Né? Então, eu acho fantástico a maneira que, né, é trabalhado essa ideia. Amém, pastor. Obrigado, muito bom, muito bom. E batendo nessa tecla da confiança, nós não podemos passar rapidamente pelos textos bíblicos, e eu quero resumi-los no Salmo 128, quando diz: bem-aventurado o homem que confia no Senhor e guarda os seus mandamentos. O grande problema de nós não sermos bem-aventurados, e é a saga humana, é porque nós não confiamos e não guardamos os mandamentos. Por isso que Jesus é o Messias, o Salvador perfeito. Ele confiou e guardou os mandamentos. Valeu, pastor. Deus abençoe. Então, minha irmã, meu irmão, o que é a vida boa e como a obtemos? Apocalipse capítulo 22, de 1 a 3 diz: ouça a palavra de Deus, deixe ela descansar aí no seu coração. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Olha que árvore! Lá do Éden era anual, aqui é todo mês. Nunca mais haverá qualquer maldição. Olha que promessa! Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Esta é a vida plena. Esta é a vida no ápice. Essa é a vida eterna. Isso aqui é paraíso. Isso aqui é o destino seu, meu irmão, minha irmã. Viva com a fé, com o coração, com a mente focada no trono de Deus e do Cordeiro. Viva já pensando o dia que você vai colher desse fruto que você não sabe que delícia ainda que é. Você talvez já começou a imaginar. E que vai ser esse grande dia. Viva na perspectiva da eternidade e não assolado pela dor de momentos que não
revelam o que realmente vai acontecer, apontam, mas não é o tudo, não é o todo. Apocalipse mostra sobre essa árvore, sobre essa vida plena, que começa hoje com você, meu irmão, com minha irmã. Começa você hoje, assim como os pais da Marcela, mesmo com a Marcela na cama, sem ouvirem falar, eles se regozijam com o jeito, com a expressão. Eles fizeram algo muito interessante. Eles construíram um furgão, onde eles adaptaram tudo no furgão para fazerem viagens em família. E nessas viagens, eles desfrutarem da vida familiar e eles desfrutarem do convívio, da vida plena da Marcela. Como vida plena, pastor? Vida plena é trabalhar e ganhar dinheiro? Não é. Vida plena é viver descansado, confiante, entregue nas mãos do Senhor. E tem gente que faz muito e muitas coisas, mas não sabe o que é viver submetido a Deus. Pense nisso. Tudo será curado. Nós já estamos começando a provar de vida, mesmo diante da dor, mesmo diante de tanto sofrimento, mesmo diante de enfermidades, mesmo diante de pessoas morrendo, pessoas doentes na nossa casa, mesmo diante de problemas financeiros. Nós já estamos provando de cura, e a promessa é que tudo será curado. Ouça e guarde: todas as cicatrizes deixadas pelo pecado serão curadas. Aquele aborto, aquela traição, aquele vício, aquela história que jogou a família no lixo, no gueto, todas as feridas causadas por palavras ásperas, por palavras que até hoje talvez você lembre: ah, meu pai disse aquilo, aquilo outro. Ah, fulano falou aquilo. Ah, eu falo certas mentiras diariamente. Não, chega. Vida plena não é vida marcada, tomada, direcionada e dirigida por essas cicatrizes. Escute, minha irmã, todas as feridas causadas por palavras ásperas, a infecção de atitudes cínicas, os cancros do racismo, tudo será curado. Todas as cicatrizes emocionais deixadas pelo abuso, a dilaceração relacional causada pelo divórcio, as dissensões sociais causadas pelo orgulho, a corrupção governamental causada pela cobiça. Amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O nosso país e o mundo está cada dia passando por mais dores e mais gente sofrendo e mais famintos. Uma pesquisa saiu ontem: de cada 10 brasileiros, 10 famílias brasileiras, 6, né, Dani? 6 estão sujeitas a passar fome. Escutaram? De 10 famílias brasileiras, 6 estão sujeitas a passar fome. E tudo isso num país que é o país do agro, é o país de riquezas, de muitas árvores frutíferas. Mas é um país de pecado, de corrupção, onde pela graça e somente pela graça, o povo, a igreja, todos nós precisamos voltar para Deus e nos arrepender. Há uma promessa: tudo será curado. Começa hoje. Começa hoje com o nosso partilhar, com o nosso abraço, com o nosso de não sermos mais ricos, mas pegar a riqueza que Deus nos dá e nós abençoarmos aqueles que pouco têm. Que Deus toque, que Deus abra, que Deus transforme nossas vidas. A vida boa começa hoje, a vida plena, mesmo diante de lutas e dificuldades, de pandemias. Começa hoje porque há uma outra árvore na história da humanidade. Há uma outra árvore que entra na história e que revela a árvore da vida, que é a árvore da vida. Quando Jesus foi crucificado pelas mãos de homens ímpios, ele não era apenas a vítima de um erro judiciário humano, não era apenas mais uma
turma de políticos, de líderes, de juízes corruptos. Não, não. Jesus estava sob a maldição de Deus. Isaías 53:10 diz: ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Foi plano de Deus, plano da Trindade, moer Jesus Cristo para poder quitar toda essa dívida maldita que eu e você tínhamos com Deus. Toda essa desconfiança, toda essa incredulidade, todo esse renegar, toda essa renúncia, todo esse pacto satânico que tínhamos com Lúcifer, tudo isso foi aplacado, abatido, consertado definitivamente no Calvário. Naquele dia, o pecado humano que começara numa árvore do Éden, na árvore do conhecimento do bem e do mal, na desconfiança, onde o homem quis realizar do seu jeito e não do jeito, não quis se submeter a Deus, mas queria ser um Deus. Naquele Calvário foi tratado, ou seja, uma nova aliança. Naquele dia, no Calvário, o pecado humano, que começara numa árvore no Éden, foi tratado em outra árvore, o madeiro do Calvário. Aleluia, gente. A gente pode começar a dar glórias e louvores ao Senhor Jesus, porque há o madeiro do Calvário, e no madeiro do Calvário tudo foi tratado, curado, redimido. A vida agora tem sentido, é boa e plena, e provaremos de vida plena e abundante e eterna por causa do homem do Calvário, do Deus do Calvário. Você realmente crê que a vida boa vem somente por meio dele, de Jesus? Você crê nisso? Tem muitas outras filosofias, outras ideologias, outros caminhos, dizendo, viva a vida boa assim, viva boa fazendo isso, fazendo aquilo, cuidando do corpo, acordando dessa forma, fazendo terapia assim, terapia aquele jeito, indo para viajar, fazendo aquilo outro. Não que essas coisas não possam, muitas delas, ser gostosas e boas. Mas vida boa, vida plena, é somente no Cristo e com Cristo. Paulo cria que realmente e somente por meio de Jesus nós temos vida, e vida boa e vida plena. Paulo disse, porquanto para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Viver é Cristo. Viver não é fazer coisas, conquistar coisas. Viver não é ter filhos e casar e dar-se em casamento. Não, viver é Cristo. E quando assim é, até o morrer, que é tão terrível, é lucro. O viver não é casar-se, nem ter um casamento satisfatório. O viver é Cristo. O viver não é ter filhos, nem criar filhos saudáveis, bem-sucedidos, ou mesmo piedosos. Não, isso não é viver vida boa, vida plena. O viver é Cristo. É Cristo. É provar dele, é descansar nele, é confiar nele, é alegrar-se nele. Ele ser a nossa vida. Escutem, por favor. O viver não é ter um corpo de certo tamanho, forma ou com certa medida de saúde. Não é essa loucura de ter uma estética perfeita e gente que não sabe viver como adolescente jovem, muito menos quando envelhece. Sempre são imaturos e não entendem a vida, não entendem a ressurreição, não entendem o que é essencial. Essa indústria estética opressora que muitas pessoas entram nela. Não que não podemos e não devemos cuidar do corpo e comer corretamente, fazer nossa ginástica, tudo isso é muito bom. Por favor, escute, o viver não é ter um corpo de certo tamanho, forma ou com certa medida de saúde. Tampouco ter uma casa em determinado bairro, nem um emprego ou status específico, coisas que as pessoas se matam. O viver é Cristo, meu irmão, minha irmã. O viver é Cristo. E a maioria de nós precisa ser convencida disso hoje e convencida de novo amanhã, pois estamos tão completamente imersas neste mundo que nos diz o contrário.
Todo dia a gente precisa acordar e falar, viver é Cristo. E amanhã, se a gente acordar, o viver é Cristo, e assim consecutivamente. Esse convencimento renovado ocorre agora, quando começamos a comer da árvore da vida, a comer do pão da vida, a comer do vinho, a comer da vida que vem, que é Jesus. Alimentando-nos de Cristo, de sua palavra hoje, amanhã e novamente no dia seguinte. Aí sim é vida e vida plena, vida abundante. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma margem a outra margem, está a árvore da vida que produz 12 frutos. Olha que vida plena, que já começou, que já foi inaugurada, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá maldição. Nela está o trono de Deus, estará o trono de Deus e do Cordeiro. E seus servos o servirão. Vamos começar a servir hoje, confiar hoje, caminhar hoje. Há um novo Éden, minha irmã, meu irmão. Nesse novo Éden, todos aqueles cujo pecado foi tratado no madeiro do Calvário, não apenas bebem livremente do rio da vida, eles comem livremente da árvore da vida. Ao examinarmos de perto, não podemos deixar de reconhecer que essa árvore que dá vida, sacia a fome e traz cura, não é outro senão o próprio Cristo. Jesus é a árvore da vida. A vida estava nele, escreveu João, capítulo 1, versículo 4. Jesus é a vida, ele só nele há vida. Não há outro nome a qual importa que os homens sejam salvos. Cristo disse, em verdade vos digo, escute, minha irmã, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus disse isso, minha irmã. Por isso que só em Jesus a cura abrangente. Por isso que só nele a cura permanente. Por isso que só nele somos curados e plenos para sempre. Por isso a vida em Jesus é a vida pela qual todos nós anelamos, desejamos, e todo tipo e estilo de vida for contrário ou fora de Cristo, não há vida fora de Cristo. Comer da árvore da vida é comer do pão da vida que é Jesus, é beber da água da vida que é Jesus, é tomar do cálice dele. Ele disse aqui, se não comerdes a carne do Filho do Homem, se você não comer da árvore da vida, se você não beber do sangue, você não tem vida em você. A vida é só em Cristo, só quem come do Cristo, quem come o Cristo. A ceia aponta isso, vocês agora têm vida, igreja, porque vocês foram alimentados pelo Senhor. Ele é o pão do céu, o pão da vida que desceu, e agora vocês são saciados. Vocês agora podem comer da árvore da vida nesse mundo de dores. Hoje você já come da árvore da vida, que é Cristo, e no porvir você vai desfrutar plenamente. Em Cristo você tem cura abrangente. A Marcela, minha priminha, vai caminhar, vai correr, mas mais do que isso, ela vai desfrutar de forma plena do amor da pessoa, do abraço, do aconchego, do cheiro de Jesus. Ela nunca mais vai ficar doente. Os pais vão ser curados, plenos. Eles têm dores, eles têm problemas até gerados pela própria dor, mas virtudes geradas também pela própria dor. Ele, aquela família que eu estou, meus queridos, vão viver vida plena em Cristo. Já estão começaram, mas vão viver mais ainda na eternidade. Eu quero encerrar a nossa aula sobre a árvore da vida, sobre a árvore do Calvário, sobre a árvore que é Jesus, lendo um hino
Quem quiser depois pode cantar esse hino. Muitos de vocês sabem. Vamos cantar? Vamos celebrar, encerrar nossa aula assim? No Calvário se ergueu uma cruz contra o céu, como emblema de afronta e de dor. Mas eu amo essa cruz. Foi ali que Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu sempre amarei essa cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar para aqui me buscar, sua glória eu irei receber. Sim, eu sempre amarei essa cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois em um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Deus abençoe vocês. Deus fortaleça vocês, Igreja do Senhor. Igreja do Calvário. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Pai amado, pelo livro que estamos lendo. Mas esse livro fez a gente olhar para a Bíblia. Isso é maravilhoso. E a Bíblia conta a história da árvore. E isso conta a história da grandiosa e verdadeira e poderosa árvore da vida que é o Senhor. Senhor, ajuda-nos a confiar em Ti e guardar os Teus mandamentos. Nos ajude. Nós pedimos, nós clamamos graça e misericórdia. Nós oramos juntos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. 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 Deus fortaleça. Eu vou aqui fechar e vou abrir para as perguntas. Deixa eu só encerrar